Graças a Deus pelo privilégio de estar mais uma vez juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Um momento de reflexão, um momento de meditação na palavra de Deus, no culto, no lar, como fazemos todo domingo. E desta feita não é diferente, nós vamos iniciar orando ao Senhor, pedindo a direção do Espírito Santo neste trabalho, que tudo seja realizado, seja para a glória do nome do Senhor. Maravilhoso, eterno Pai Celestial, te louvamos na beleza da tua santidade. Somos gratos pelo privilégio que nos concede de estarmos reunidos e unidos em torno da tua santa palavra para meditarmos, Senhor, e andar segundo esta palavra gloriosa que é a palavra da vida. Pai Santo bendito, olha para cada um de nós, Senhor, que estamos neste momento na tua santa presença, os ouvintes e também, Senhor, a mim que sou instrumento nas tuas santas mãos. Pai Santo bendito, no nome de Jesus te oramos, te agradecemos tudo. Amém. Amados irmãos, nós vamos, como sempre, ouvir um hino que se relaciona um pouco também com o tema, né? Nosso tema da meditação de hoje é em João, Evangelho de João, capítulo 11, verso 40, a última parte do versículo, que diz: se creres, verás a glória de Deus. E o hino da nossa harpa cristã é o hino 265, doce é crer em Cristo, que passaremos a ouvir, não é? Este louvor a Deus. Logo após retornaremos com a meditação da palavra. Retornando, amados irmãos, nós vamos buscar aqui a direção de Deus, através do Espírito Santo, que a palavra de Deus tem para nós.
Esse momento era um momento especial que fazia referência à ressurreição de Lázaro. Ora, Lázaro ele e as suas duas irmãs eram amados do Senhor. E o texto todo, lê para uma compreensão melhor, como a reflexão ela é rápida, vai nos dar uma visão maior do assunto e depois nos deteremos na parte última do versículo. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Marta era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, um estádio de cerca de 183 metros, 15 estádios, 2.745 metros, ou seja, 2 quilômetros 745 metros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-no, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando ouviu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se
moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Amados irmãos, o texto ele é muito interessante, porque é um evento que não é natural na humanidade. Ora, 4 dias depois de morto, já se encontra no estado de decomposição o corpo. Nós sabemos, quando falta oxigenação no organismo, os próprios elementos bacteriosos que fazem parte do corpo começam já a entrar em movimento, se alimentando da carne do corpo e assim por diante. A decomposição entra num estado próprio desse momento. Mas nós vemos aqui uma palavra de Deus todo o tempo, a palavra de Cristo para com Marta e Maria, uma palavra espiritual, como sempre. E o que observamos é que sempre os discípulos e aqueles que acompanhavam Jesus olhavam sempre pelo lado natural, humano, e nunca se voltavam muito para o lado espiritual. Então Jesus, sempre na sua posição de onisciência, onipresença como filho de Deus, sabendo a sua missão, falava espiritualmente, e eles naturalmente não entendiam. E Jesus diz para eles, quando chegou aqui nesse versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ela, ouvindo isto, toda essa situação, acreditava na ressurreição, na palavra de Deus, posterior. E ela disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas Jesus estava falando da ressurreição naquela oportunidade. Ele próprio é a ressurreição. Quem está em Cristo, ele tem a vida. E assim ele tem poder para dar a vida e para tomar, para perder a vida e para retornar a vida também. Ele próprio falou isto, em outra passagem. E ele disse: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Ele está falando da morte eterna aqui. Não está falando da morte física, porque essa está para todos que estão no corpo físico. A morte espiritual, a eterna, esta sim é que ele está falando aqui, mas eles não estavam entendendo. Outro ponto interessante no texto que nós vemos é que no verso 35, diante de todo aquele quadro, Jesus chorou, e muitos não entenderam esse momento também de Cristo. É bem verdade que estudiosos têm mostrado para nós de forma também diferente. E disseram os judeus: vede como o amava. Ele estava olhando de forma natural, humana, mas Cristo estava percebendo aquele quadro de incredulidade e mostrando que ele, como sendo a ressurreição, aquilo não era dificuldade para ele, mas também humanamente ele chorou, porque ele era verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Daí o pensamento da teologia de mostrar os dois aspectos, o espiritual e o físico. Também outro ponto importante que nós vemos, quando ele diz no verso 39, que antecede o versículo que nós lemos, ele disse assim: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Muitas vezes, para crer
na palavra de Deus, uma palavra que transcende a condição humana que vivemos, né? Essa condição imanente, muitos não conseguem perceber além da condição humana. E aqui o Senhor diz: tirai a pedra. Era uma condição física, natural, mas também a gente pode olhar que era uma condição espiritual, como quem diz: creia, não é? Crendo tudo é possível. E aqui nós vemos também que Marta ainda argumentou com o Senhor: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Quer dizer, estava tendo uma dificuldade em crer, até não tirar a pedra, porque geralmente essas pedras que eram colocadas no sepulcro, na porta do sepulcro, era grande e pesada, e uma mulher só não poderia tirar, teria que se juntar alguém para tirar. E ela viu, além da pedra, o obstáculo, o corpo que estava morto. Mas Jesus antes falou: Lázaro dorme, não está morto, dorme, né? Porque ele diz dorme, né? Assim falou, né? Quando ele estava falando, quem anda de noite, né, tropeça, mas quem anda de dia na luz não tropeça. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Por que falou dorme? Porque Lázaro estava na luz. E quem está na luz, como Cristo está na luz, não morre, passa desta vida para a vida eterna, sem a morte espiritual. Ela é a posterior, né? Apresentada para aqueles que rejeitaram a luz, que rejeitaram a vida. Cristo é a vida. Se ele recebeu a vida e amava a vida, então ele não estava morto espiritualmente, ele dormia. Mas, como não entenderam, Jesus falou na linguagem humana natural: Lázaro está morto. Fisicamente estava morto, o corpo não estava mais com a vida, né? Estava num estado de putrefação, estava num estado de decomposição. A prova maior, a própria irmã disse: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias. Assim somos nós na dificuldade de crer, de não ouvir a palavra de Deus. É preciso ter humildade suficiente, chegar ao Senhor com fé, com confiança, sabendo que a palavra dele é verdade, sabendo que a palavra dele é imutável, sabendo que ele é o eu sou e tudo pode. Então não temos de que duvidar. Mesmo assim, vemos a dificuldade de Maria e sua irmã quanto à ressurreição, mas o próprio Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nesse momento aqui, já próximo do Senhor operar a maravilha, disse Jesus: tirai a pedra. Ora, muitos têm esse empecilho na fé espiritual, a pedra. Qual é a sua pedra? É a sua religiosidade? Qual é a sua pedra? É a dificuldade de entender a palavra, de enxergar, de ver? Isso é natural, porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos homens para que a glória de Deus não resplandeça, mas o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, quem abre os olhos do pecador para ver a luz verdadeira. Então, qual é a sua pedra? É a sua tradição? Qual é a sua pedra? São os amigos, as orgias, as brincadeiras, a forma de vida que leva, o pecado. Aqui nós fazemos um paralelo mostrando que em muitas situações e circunstâncias existe uma pedra no caminho que dificulta o caminhar, que dificulta o enxergar, que dificulta ter a fé verdadeira. Por isso o Senhor disse para ela aqui: tirai a pedra. Marta e Maria estavam vendo um obstáculo ali, quase que como não estava acreditando que fosse possível ele retornar. Aí, com uma palavra atenuando esse pensamento dela, ela disse: Senhor, já cheira mal, é de 4 dias, né? Mas o Senhor não se preocupou com isso, né?
E ele disse no verso anterior que lemos: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ora, no Evangelho de João, verso 1 e capítulo 1, verso 4, diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Como é que João revelava isso? João, no Evangelho aqui, no capítulo 1, quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Embora algumas traduções entendam diferente, dizendo Deus aqui com letra minúscula. Mas nós sabemos, né, que os estudiosos gregos, na época, eles entendiam esse termo, né, usado por eles, esses intelectuais, como logos, né, uma força imaterial que regia o universo, né? Mas a mente soberana de Deus, revelando a João, ele disse: é o verbo, que é o verbo, a palavra, né? E não há outra forma mais clara de trazer para a humanidade que Cristo é a palavra. Esta palavra é o Senhor. Então ele diz: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Louvado seja Deus. E a luz resplandeceu nas trevas. Interessante que João, quando vai lá para sua epístola, lá na carta, na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 1 e 2, né? Ele diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque, no verso 2, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. No verso 3, ele adianta e diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus. João, além de falar com muita clareza pela revelação do Espírito Santo no Evangelho, na sua carta lá na frente, ele ratifica, confirmando isso aí, dizendo: o que vimos e ouvimos e tocamos. Ele tocou na vida, tocou na palavra, né? E ele está testificando para que todos creiam e venham ao pleno conhecimento da verdade, e que a alegria que é nossa seja também dos que passaram a perceber e crer nessa mensagem maravilhosa. Por isso o Senhor, olhando para Maria, disse naquela oportunidade: tirai a pedra da incredulidade, né? A pedra da dúvida, para que possa receber a glória de Deus. Porque ele diz no versículo que nós meditamos: se creres, verás a glória de Deus. Não é crer em qualquer coisa, é crer na palavra de Deus. Por isso há essa necessidade, sabendo que esta palavra é imutável e verdadeira, não há o que duvidar. Ora, João 3,36: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós percebemos que em várias partes da Bíblia, a Bíblia toda, o centro é Cristo. Embora alguns não entendam direito, mas desde o princípio, antes da revelação do início do mundo, antes da criação, já Cristo era escolhido para este propósito. Louvado seja Deus. E ele diz que eu sou, a mesma palavra que Deus falou para Moisés quando ele interrogou para dizer a Faraó quem estava falando com ele. Paulo também, escrevendo os Colossenses 3, de 1 a 4, fala com muita propriedade. O que vemos aqui é a necessidade de se afastar da incredulidade, com referência à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é desde o princípio a mesma palavra, não mudou. E é esta palavra que vai julgar o homem no final dos tempos. Ora, Apocalipse 1,8:
O próprio Senhor, na revelação de João, diz aqui: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. João 14,6 diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 10,9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. João 10,11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, louvado seja Deus. João 10,14 fala que esse bom pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem ele também, não há como se enganar nenhum, louvado seja Deus. Por isso o Senhor disse a Marta: tirai a pedra. Irmã do defunto disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Já pensou que obstáculo grande? Tem muita gente, irmãos, que às vezes: eu não vou ser crente porque eu nasci e me criei numa religião tal. Religião não salva. Quem salva é o nome de Jesus. Só Jesus salva, só o Cristo verdadeiro. Ele é a vida, Ele é a ressurreição, Ele é o caminho, Ele é a porta. Louvado seja Deus. E nós vemos lá no livro de Atos 4,12, diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, só o nome de Jesus. Por isso é importante crer. E ele disse para quem estava presente, não só para Marta, mas muitos ouviram: se creres, verás a glória de Deus. Eu sou testemunha deste crer. Não é? Nasci e me criei no Evangelho, mas a minha conversão mesmo já foi depois de casado, em torno de 27 anos. Eu criei verdadeiramente, sem restrição, sem nenhuma dúvida nenhuma, onde passei por muitos outros conhecimentos religiosos, mas não consegui perceber o caminho verdadeiro. O caminho está em Cristo. E de lá para cá tenho tido a confirmação desta mensagem gloriosa. Em cura também, né? Louvado seja Deus. Eu tenho também esse selo de cura comigo, né? Louvado seja Deus. E não é o momento desse testemunho, mas quero dizer que há necessidade de crer. E Jesus disse: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. Interessante que muitos, quando chegam numa situação adversa, numa certa dificuldade, não tem jeito. Para alguns não tem jeito, mas para o que crê em Cristo tem jeito. No caso aqui, Marta e Maria estavam crendo em Jesus, embora a fé não fosse tão grande, mas aqui demonstra isso. Eu creio sim, Senhor, Tu és o enviado de Deus, né? Quando ela diz: sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Já pensou? Mas ela não conhecia mais, ainda estava conhecendo. Embora ela tenha ungido o Senhor, como o próprio Senhor disse, para a morte e para a memória, não é? Com um unguento, nardo puro, né? Que elas juntavam para as suas bodas, e de grande valor, e ela ali ungiu o Senhor, creu logo cedo. Mas mesmo assim, amados irmãos e ouvintes, a fé, ela tem um crescimento também, ao longo do tempo, com a comunhão com Deus, a fé vai crescendo. Cada dia a pessoa vai se tornando mais crente, mais fiel, se ele busca verdadeiramente a palavra. Por isso o primeiro passo é crer. Por isso o Senhor disse para ela: se creres, verás a glória de Deus. Quantos estão doentes no leito da dor? Se crer em Cristo verdadeiramente, que Cristo pode fazê-lo retornar à vida normal, com certeza receberá, através do perdão dos pecados, porque em primeiro lugar é a cura da alma, depois as outras coisas serão acrescentadas, como também devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça,
E as outras coisas depois são acrescentadas segundo a vontade de Deus, né? E também o desejo do coração daquele que é fiel, porque o Senhor ouve aqueles que o temem, né? E o segredo dele é para que os temem. Então, prezado amigo ouvinte da palavra de Deus, devemos crer no Filho, a necessidade de crer na salvação, se arrepender das tradições, se arrepender dos pecados, né? E se converter ao Senhor para a salvação e vida eterna. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós possamos compreender este mistério maravilhoso da salvação e cada um receba de graça a salvação, porque ninguém pode pagar, não temos condição de pagar o preço. Jesus já pagou o preço por nós. E vamos ficar com esta palavra na nossa reflexão desta noite, deste dia. Se creres, verás a glória de Deus. Crês tu isto? Se não crer, é a oportunidade de crer. Que Deus em Cristo nos abençoe. Nós vamos orar também, encerrando, e impetrar a bênção apostólica. Eterno, maravilhoso Pai Celestial, te louvamos na beleza da tua santidade. Somos gratos pelo privilégio que nos concede de trazer mais um texto da tua santa palavra para a nossa meditação, Pai, o qual pedimos, Senhor, revela aos corações, Senhor, que o Espírito Santo venha convencer o homem dos seus pecados e possam eles se arrepender e crer em Jesus Cristo para a salvação e vida eterna. Te peço também, Pai, em favor das famílias, daqueles que estão doridos pelas perdas, que estão com familiares nos hospitais. Tem misericórdia, Senhor, salva, cura, batiza com o Espírito Santo, renova-os, levanta-os caídos, Pai, assim seja com todos nós, para a glória do teu nome. Em nome do Santo Jesus te oramos, te agradecemos tudo. Amém. A bênção apostólica. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam amém.